Oi, gente, estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Ontem foi domingo, não tive como postar, mas eu também acredito que tudo tem um propósito. Se Deus não permitiu que eu postasse ontem, é porque o que Ele tem para falar hoje é porque Ele tem que falar hoje. O que eu vou ler hoje aqui é porque é necessário no dia de hoje, tá? Então vamos já orar para a gente já começar a leitura. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais um dia para mais uma leitura bíblica. Se faça presente, Senhor Jesus, nessa leitura. Abra, Senhor Jesus, nosso entendimento para que possamos entender e compreender tudo que o Senhor tem para falar conosco neste dia, independente do dia que essa pessoa for assistir esse vídeo. Mas que o Senhor fale em cada coração, independente do dia, da hora. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Os trabalhadores. É o 20 mesmo, né? O 20, tá, gente? Mateus, a gente tá lendo em Mateus, capítulo 20. Vamos lá. Os trabalhadores da plantação de uvas. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu pela manhã bem cedo para, para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles que o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uva, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. No meio-dia e no, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu os homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 9 de novo. Vamos lá. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Porém, eles também receberam a mesma coisa. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes homens que foram contratados por últimos trabalham somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento dele foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a estes homens o que foi contratado por último, o mesmo que dei a vocês. Por acaso não tenho direito de fazer e quero com o meu dinheiro próprio? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: Assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nossa, que legal, né? Interessante. Se você não entendeu, eu tô correndo aqui para poder dar tempo da gente ler bastante, né? Porque a gente tá lendo tão pouquinho e o meu intuito aqui não é pregar. O meu intuito aqui é ler a Bíblia junto com vocês, tá? Então, 20, né? A gente agora tá no 17. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Para quem tá acompanhando, né, todas as leituras, a gente tem aqui do 1 até o 20 no momento, né? Que vai ser esse vídeo agora. Então é bom que você vá acompanhando para poder você entrar na história e entender tudo que tá acontecendo aqui agora, tá bom? 17. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém,
chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e ao mestre da lei. Ele mesmo falando, ele não falava, eu vou ser entregue até aqui. Até aqui ele falava, o Filho do Homem. No caso, ele mesmo, né? Jesus que estava falando aqui. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Imagina os amigos, né, dele ouvindo isso. Nossa, é triste, é muito triste. O pedido de uma mãe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou. Com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou este lugar, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário. Quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nossa, Jesus é muito inteligente, né? Muito sábio, muito sábio. Olha as palavras, olha o jeito que ele fala, olha como que ele ensina. Nossa, eu sou apaixonada por Jesus. Jesus cura 2 cegos. 29. Quando Jesus e seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que se calassem a boca. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Gente, imagina a fé desses 2 cegos, né? Todo mundo mandando, para, não faz isso, para de gritar, para de escândalo. E eles mesmo sem enxergar, eles estavam ali clamando, gritando, pedindo por Deus, por Jesus, para que ele tivesse pena. E ele teve pena. Por isso que eu sempre falo, o poder da oração. Ah, não é por muito insistir, depende, né? Depende. Porque, tipo assim, se você tiver ali, por favor, Jesus, eu preciso. O teu querer tem que estar de acordo com Deus, né? Deus, eu preciso matar uma pessoa. Deus, por favor. Não, não é isso, não. Deus não vai fazer isso, não. Mas Deus, me dá a cura dessa doença. Me dá, Senhor, restaura algo, né, na minha vida. Ele vai te ouvir. E se você insistir, clamar, ele vai ter pena de você, né? Então, foi assim lá atrás, com 2 cegos. Né? E mesmo as pessoas falam, desiste, para, sai fora, não faz isso, para de ficar pedindo isso a Deus, para de ficar pedindo isso. Você não pode ouvir essas pessoas, você tem que fazer que nem esses 2 cegos, persistir. Se é o desejo do seu coração e se está de acordo com o querer de Deus, né, que é uma boa coisa, você pede porque Deus tem pena da gente e nos dá na hora certa. 21. Jesus entra em Jerusalém. Nossa, agora começa a ficar com um pouco de tristeza, porque, né, Jerusalém foi... Enfim, vamos lá.
21. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado. Meu gato tá aqui. Filho. Oh, meu Deus. Tá beliscando o sofá. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá encontrarão uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isto aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. 5. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho da jumenta. 6. Então os discípulos foram... Meu gato tá aqui parado, olhando pra minha cara. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram... Oi, pessoal! Jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles... alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhe disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam conversar com Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouvia as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das escrituras sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Jesus e a figueira. 18. No dia seguinte, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só as folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Gente, eu falo que eu não quero falar, mas aí Deus bota as palavras, sim, do nada. E eu falo
e logo depois ele confirma. E eu acho isso a coisa mais linda. Eu acabei de falar sobre isso com vocês. Mas enfim, a autoridade de Jesus. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Nossa, olha a contradição aí, entendeu? Ninguém acreditava em João Batista. Mas aí se eles falarem que João Batista foi mandado, que Deus foi que mandou João Batista batizar Jesus, automaticamente eles estão falando que João Batista era um profeta, né? Porque só profeta que poderia ouvir a voz de Deus assim. Eles entraram aqui em contradição. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também digo com que autoridade faz. Então também não digo com que autoridade faz essas coisas, disse Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir ler mais um pouco, mas eu acho que eu não vou terminar tudo não. Infelizmente não vai ter tempo. Os dois filhos. Jesus continuou: E o que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Nossa, é bem interessante essa passagem. Ai, vou tentar aqui. Será que eu consigo, Jesus? 19, 20, 21, 22. Tá, tem 5 minutos. Vamos lá. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fez vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arregou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou no tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele, mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda o outro à pedrada. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Mas Jesus perguntou: E agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que eles vão fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: O que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E arrendar no caso seria tipo dar, tipo assim, para que outras pessoas pudessem fazer Ai, meu pai, eu tô com pouco tempo e não tô conseguindo explicar. Cadê? Com certeza vai matar.
vai dar outra pessoa como se fosse um gerente, vai dar outras pessoas para olhar aquela plantação, no caso, né? Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feita pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos dos reis. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Vou ter que parar por aqui, porque senão não vou ter mais tempo. Mas eu creio que no capítulo 22 a gente vai conseguir entender melhor essa parábola, tá? Mas eu não tenho tempo, mas que vocês possam olhar de novo e ler pelo menos do 33 até o 46, os lavradores maus. E aí vocês tentam entender melhor, porque eu tive que ler bem rapidinho aqui. E o meu intuito é realmente ler, né? E eu deixo pra vocês estudarem e entenderem isso tudo aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Espero amanhã no próximo vídeo. E aí vai ser o 22 e 23. E tá chegando a pior parte, que é a morte de Jesus, gente. Olha, dê força. Eu não quero chorar nesse vídeo, mas vai ser impossível. Mas então é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.